Bem, pessoal, saiu um artigo fenomenal da Nature, justamente debatendo, né? Já está no terceiro ano da pandemia, mas ainda existe muita polêmica, muito questionamento, muita fake news, muita gente passa informação falsa dizendo que foi feito errado, né? Então eles pegaram os maiores especialistas do mundo, reuniram, né? Fizeram um consenso, né? Que seriam as diretrizes ou os fatos mais importantes que foram essenciais e continuam sendo essenciais para o fim do Covid, né? Isso é curioso porque muitas dessas informações são informações relacionadas à ação dos gestores públicos, né? A gente sabe que toda doença infecciosa, em especial no contexto da pandemia, os gestores públicos, né, os políticos, eles têm um papel essencial, tanto de disseminação de informação, como permitir como que os agentes, né, da ciência interfiram no dia a dia, e algumas decisões políticas também vão ser ajudadas pelos agentes da medicina, da saúde pública, né? Então, vamos lá para as diretrizes que vocês vão ver o quanto isso está infiltrado de informação. E só para vocês lembrarem, eu gosto às vezes de falar algumas coisas de seleção natural, de evolução, para vocês entenderem, né? O ser humano, né, a nossa espécie, o grande diferencial dela das outras espécies é essa capacidade, né, de prever os problemas, de criar estratégia, de melhorar, né? Isso a gente lida na medicina assim, né? A gente sabe que todo mundo vai adoecer, mas a gente consegue prever algumas doenças, tratar, melhorar. Então essa capacidade da gente, né, essa criatividade que a gente tem de resolver problemas faz a gente diferente. Por outro lado, isso às vezes traz algumas consequências. Por exemplo, pessoas, às vezes, o que aconteceu na pandemia, vivem em bolhas que começam a extrapolar a questão da criatividade para realmente teorias e informações que fogem à lógica, fogem à racionalidade científica. Mas às vezes eles vivem numa determinada bolha que só passa aquela informação e pessoas vão acreditando, né? Mas vamos lá para quem entende mesmo, para os cientistas, para as pessoas referências em Covid, fizeram as 10 informações mais relevantes na luta contra a pandemia, que vai continuar sendo, né? A primeira, prevenção de pandemias e planejamento de resposta deve conter diversos setores da sociedade. Todo mundo falou, né? A pandemia, tem a questão econômica, tem tudo isso. É isso mesmo. Vão ser vários setores que não vão envolver só a saúde, né? Vão envolver a questão dos postos, dos aeroportos, né? Tudo isso vão ter um papel essencial, né? Segundo fator, líderes comunitários, cientistas, autoridades de saúde devem atuar para promover mensagens de saúde que ajudem a construir e aumentar a confiança da população sobre a Covid. O que acontece? Quando agentes diferentes ou lideranças diferentes dão informações diferentes, piora muito o combate da pandemia. Se uma pessoa está dizendo que uma vacina funciona, outra está dizendo que não funciona, uma diz que dá câncer, outra que diz... Então, assim, esses agentes, essas figuras, né, em especial as públicas de referência, elas têm que tentar ao máximo ter uma linguagem clara, simples e eficaz, né? O terceiro, né, países devem adotar a estratégia vacina mais, que inclui a combinação de vacina, medidas protetoras, tratamentos e incentivos financeiros para a população. O que ele está dizendo? Que na Covid, em qualquer pandemia, a gente geralmente vão ter algumas medidas que vão ajudar a reduzir mortalidade e tudo isso. Que vão envolver medidas protetivas, como a gente usou máscara durante muito tempo, né? Em alguns lugares ainda está usando, né? Como a gente teve a questão do lockdown, de isolamento durante um período quando foi necessário, né? E agora o grande fator é a vacinação. Se as pessoas entendem que a luta contra a pandemia ela vai envolver uma série de fatores, fica claro para ela que pode acontecer. Voltar a aumentar o número de casos, a gente tem que voltar a alguma medida. Então, todas essas ações são importantes, né? Quarto, estratégia de prevenção e resposta deve existir em locais com desigualdade social e acesso à saúde. O que acontece? Tem um princípio que fala de saúde, né, que a gente tem que agir desigualmente com os desiguais, que é justamente isso. Existem pessoas em situações de risco, né, em locais que vai ser muito mais difícil ela combater uma pandemia. E o serviço público, os agentes públicos, eles vão agir diferente naquela região. Então sempre vai ser uma prioridade. E muitas vezes essas regiões são regiões mais populosas. Então não adianta nada você conseguir conter muito bem a Covid em bairros nobres, né? Com apartamentos, com casas grandes e tal, e às vezes deixar numa comunidade que tem lá milhares de pessoas a Covid se disseminar, né? E a mesma coisa, orientação sobre vacinação, tudo isso nessas regiões vai ter que ser redobrado cuidado, né? Quinto, né? Autoridades de saúde devem formar parceria com organizações e pessoas de confiança na comunidade para fornecer informações verdadeiras de fácil acesso à pandemia. A mesma coisa, você está vendo que quase tudo está se falando de informação, né? Porque o que acontece? A gente sabe que
para você acreditar na informação, é necessário que você tenha um certo vínculo com aquele agente que está passando aquela informação. Ah, Júlio, eu te encontrei aqui no YouTube, isso aquilo. Provavelmente você gostou e tal. Você encontrou algum vínculo. Ah, ele é médico. Ah, ele trabalha em tal local. Ele tal formação. Ah, ele formou. Então, assim, tem algumas informações ou algumas coisas que vão te ajudar. Óbvio que a internet é um mundo um pouco diferente. Mas, naturalmente, você, onde quer que você esteja, você vai ter agentes e pessoas que você confia. Às vezes da sua cidade, às vezes é do seu bairro, às vezes é um parente seu, de um grupo de WhatsApp, né? Que é uma pessoa que entende mais ciência, ou tem uma formação médica. Então, assim, essa ponte entre o Estado e a ponta dos serviços, né, do sistema e tal, é muito essencial, né? Vamos lá. Promover financiamento social. Cadê aqui, Júlio? Isso. Promover financiamento para ações comunitárias de informação em saúde. O que acontece? Que aqui no Brasil teve uma falha muito grande, né? A gente teve a pandemia, a gente teve uma desinformação de governo, de tudo isso, né? E realmente faltou muita informação na internet, informação nos jornais, tudo isso. Informações de quê? Dos órgãos de saúde público. É totalmente diferente se você vê um ministro, um secretário de saúde vindo na televisão passar informação, você tem uma credibilidade. Ah, mas eu não gosto de tal político. Sim, mas ele tem uma credibilidade, né? Então, esse papel de financiar essas informações, essas informações de saúde através das instituições que são responsáveis por isso, vai ter um impacto muito grande, né? Vamos lá. Comércio global, comércio local, promover colaboração de diversos setores para acelerar o desenvolvimento de novos tratamentos contra a Covid. Outro aspecto bem interessante. O que aconteceu? Quando a gente viu a Covid, a gente percebeu, né, que a gente não tinha nada para fazer inicialmente de medicação e depois, rapidamente, isso foi surgindo. Então, aí vem uma coisa complexa, muita gente aqui nos comentários criticavam isso, né? Vão ser essenciais as parcerias público e privado. O Estado, sem dúvida nenhuma, tem um papel grande disso na organização de saúde pública. Tudo que eu falei até agora, eu falei muito do Estado, mas a iniciativa privada foi o agente que catalisou e que ajudou a resolver a pandemia. Se a gente não entender isso, que os agentes privados, com interesse de lucro, o que quer que seja, eles vão salvar muitas vidas e tentar fazer uma parceria que facilite o acesso à vacina, né, que não sejam custos absurdos, que tenha um interesse para a iniciativa privada colocar dinheiro, cientistas pesquisando sobre o tema, isso vai ser essencial. O mundo que a gente vive é assim. Existem alguns países como a China, que tem órgãos de saúde que publicam, que pesquisam e tal, mas eles são muito internos para eles mesmos. Mas a maioria dos locais do mundo, a maioria das farmacêuticas, a maioria dos remédios que você toma, que eu tomo e tal, eles vêm da iniciativa privada. Então, num cenário de pandemia, num cenário de Covid, que ainda não acabou, manter esse estímulo é essencial, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui. Vou deixar a descrição também para vocês verem essas informações, como são curiosas.